Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por mais este dia e esta oportunidade que o Senhor nos concede de nós estudarmos a Tua Palavra. Neste momento, te peço que abençoe a todos que estão presentes e aqueles que ainda não conseguiram entrar, Senhor. Abençoe a todos nós, eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, página 21, de quem tem a revista, né? Nós ainda estamos falando acerca, Samuel, esse mesmo, acerca do Espírito Santo, tá? Doutrina do Espírito Santo. Então, eu vou repetir, né? A gente precisa gravar isso, porque a nossa religião, a religião cristã, é a única, mais uma vez eu repito, é a única que tem a doutrina da Trindade. É a única, tá? Então, nós vamos repetir o resumo bíblico dessa doutrina que só pode ser aceita pela fé. Não temos como explicar racionalmente, usando a nossa razão, para explicar a doutrina da Trindade. Então, ela só pode ser aceita pela fé. Então, o resumo bíblico dessa doutrina é: Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um único Deus, tá? Então, vou repetir. Quando perguntarem, o que é a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade explica ou revela que Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas há um único Deus, tá? Há um só Deus, tá bom? Então, isso nós temos que ter em mente a respeito da doutrina da Trindade. Então, quando a gente está tratando do Espírito Santo, nós também estamos tratando da própria pessoa de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, ele é digno de louvor, ele é digno de oração, de orarmos a ele, ao Espírito de Deus, e nós podemos adorar o Espírito de Deus, porque ele é Deus, tá? Então nós temos que ter isso em mente. E sendo ele uma pessoa da Trindade, né? Então quando a gente fala pessoa, nós também estamos falando do quê? De identidade, de sentimentos, de inteligência, de emoções, porque ele é pessoa. Lembre-se que nós somos pessoas porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, tá? Então, olhando para a própria pessoa do Espírito Santo, desculpe, nós encontramos então em Deus essa personalidade. E nós estamos lidando com isso no último encontro, né? Então, na página 21, que estamos ainda falando sobre sua pessoa, ele diz, ele é uma pessoa possuindo vontade, então o Espírito Santo tem vontade, sentimentos, ele pode se alegrar, como ele pode se entristecer, como ele pode se irar, né? Inteligência, ele é a inteligência suprema, infinita, ilimitada, perfeita, né? Porque é Deus. E aí ele coloca, pois ensina, esse é o papel dele hoje na igreja, nos ensinar, nos consolar. Consolar não somente no sentido de confortar um coração enlutado, por exemplo, mas também consolar no sentido de nos encorajar. Inclusive, um dos títulos, um dos nomes do Espírito Santo é Consolador, o Consolador. O nome, vocês não precisam gravar isso, né? Mas o nome no grego para ele, que é atribuído a ele, é Paráclito. Paráclito é aquele que está ao lado, tá? Aquele que não nos abandona, aquele que está ao lado de nós, ensinando, consolando, encorajando, exortando, conforme nós estamos vendo, guiando, que é outra função. O Espírito de Deus nos guia, né? Então nós jamais, um crente em Cristo Jesus, jamais poderá dizer que está sozinho ou desamparado, tá? Porque o Espírito de Deus está conosco, ao lado e em nós, tá? Essa é uma coisa extraordinária. É um privilégio que somente o crente tem. O crente em Cristo Jesus, né? Então, ele está ao lado e em nós,
confortando, consolando, ensinando, guiando, exortando, né, como nós acabamos de perceber aqui, e nós vamos agora comprovar isso com os textos bíblicos. Então, vamos lá nas Escrituras para nós confirmarmos o que acabamos de colocar. Então, Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, né, nós vamos encontrar o seguinte. Então, Paulo vai falar sobre o Espírito Santo, né? E aqui ele vai trazer instruções especiais acerca dele. Capítulo 4, versículo de número 30. Então, Paulo diz assim, olha, não, 4:30, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, olha só. Se ele diz não entristeçam o Espírito, o que isso quer dizer? Que ele pode se entristecer e nós podemos entristecê-lo. Tá? Como é que nós sabemos que entristecemos o Espírito de Deus? Quando nós não cumprimos ou transgredimos a vontade de Deus. A gente já sente aquela pontada de tristeza no nosso coração e também uma pontada adicional, né, de tristeza por causa do próprio Espírito que vive em nós. Tá? Outra coisa que Paulo nos informa nesse pequeno versículo, ele diz, vocês foram selados. Então você pensa numa carta que a gente envia para o correio, ou pelo correio. A gente tem que selar, colocar um selo na carta, para que haja a garantia de que essa carta chegará ao seu destinatário. Assim, o Espírito de Deus está selado na nossa vida para garantir a nossa salvação. E esse selo não é tirado nunca, mas nunca. Sempre seremos selados pelo Espírito de Deus até a volta de Jesus. Então, exatamente porque o Espírito está tão grudado na gente como um selo, né? Tão colado na gente como um selo, Paulo diz, não entristeçam o Espírito. Tá? Porque ele está em nós, está ao nosso lado, não entristeçam. Como eu disse a vocês, não transgredindo a vontade de Deus. Outra informação que o próprio apóstolo Paulo nos dá, está em 1 Coríntios, agora 1 Coríntios, capítulo 12, então é antes de Efésios, capítulo 12, né? E o versículo que ele destacou aqui é o versículo de número 11. Então, lembrando, 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Então, Jesus subiu ao céu e ele enviou no seu lugar o Espírito para estar conosco. Tá? Então, o Espírito Santo, ele veio para ficar no lugar de Jesus para atuar na igreja. E como é que o Espírito de Deus vai atuar na igreja? O Espírito de Deus vai atuar na igreja, dando capacitação a todos nós, para que nós possamos trabalhar de modo que o reino de Deus cresça através das nossas vidas. E essas capacitações que o Espírito nos concede são chamadas de dons. Dons do Espírito, tá? Então, no versículo 11, Paulo diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Tá? Então, essas coisas, o quê? Então, vamos ler um pouquinho antes, no versículo de número 4, da própria carta, 1 Coríntios 12, versículo 4. Tá? Ele diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, quando você olha para uma igreja, você vai ver um que ensina, outro que prega, outro que toca, outro que canta. Há vários dons e há vários ministérios. Né? Quem é que concede essas capacitações? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede essas capacitações que nós chamamos de dons. Tá? Quando a gente fala dom,
É uma graça. Graça é um presente. É um presente imerecido. Quer dizer, eu não merecia, mas eu recebi essa graça, esse dom que é uma capacitação especial por parte do Espírito Santo para o quê? Para eu ficar me gabando que eu sou o melhor da igreja, porque eu faço isso, faço aquilo? Não. Esses dons são concedidos para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça e cresça também o reino de Deus através das nossas vidas. Então, o Espírito concede esses dons, né? Ele faz isso, e o versículo de número 11 que nós lemos, ele distribui conforme ele quer. Então, não adianta eu chegar, não, eu quero o dom de, sei lá, de cantar. Né? Vamos pensar assim. Não tem. Né? Eu quero porque eu quero, tal. Não, ele vai me dar se eu quiser. Se ele quiser. Tá? Porque ele é soberano na sua vontade. É ele quem escolhe e é ele quem distribui. Então, a uns ele deu o dom de ensinar, a outros ele deu o dom de liderar, a outros ele deu o dom de profetizar, né? Então, a cada um ele dá conforme ele, Espírito Santo, quer. Porque ele faz isso conforme a vontade soberana dele, porque ele é Deus. Tá bom? Então, assim, e a grande verdade que tenho que colocar aqui, que não está na revista, mas eu tenho que colocar aqui para vocês, é que todos nós, eu e cada um de vocês, todos nós, temos pelo menos um dom do Espírito. Tá? Você pode, eu não sei. Não, se você não sabe, a forma de você descobrir o seu dom, o dom que você recebeu da parte de Deus, do Espírito Santo, é você trabalhando na igreja, né? Porque qual é a característica do dom do Espírito? É algo que você faz com muita facilidade, tá? Você pode estar amarrado com as suas duas mãos, as suas duas pernas, amordaçado, jogado dentro de um baú e acorrentado, e ainda assim você consegue fazer. Entendeu? É algo que é muito natural para você, é muito fácil para você. Não exige de você sacrifício. Por exemplo, eu tentei descobrir meu dom no Ministério Infantil. Dancei, porque eu vi que não sirvo para isso, né? Não sirvo. Quando eu fui para a escola bíblica dominical, começando a ensinar em sala de aula, aí eu descobri o meu dom, né? Que é o dom do ensino. Mas como é que eu iria descobrir se eu não trabalhasse? Tem lugar que eu vou dar com os burros na água, como foi com crianças, adolescentes e jovens, né? Dei com burro na água, e outra eu vou conseguir descobrir exatamente trabalhando na igreja. Né? E isso eu faço com prazer, isso eu faço com tranquilidade. Então, com certeza, você está na direção do seu dom, o dom que ele concedeu. Tá? Todos nós temos pelo menos um dom. Tá? Só nós não podemos deixá-lo sem ser ativado. Tá? Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, ele vai colocar assim no versículo 29. Romanos 11, 29, acerca dos dons, tá? Então, Paulo vai colocar assim, olha, Romanos 11, 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, se você recebeu um dom da parte do Espírito, você jamais perde esse dom. Se você recebeu uma vocação de ser, sei lá, pastor, um chamado, né, pastor, missionário, isso não é retirado de você, porque é irrevogável. O que Deus dá, ele não tira. E aí é uma coisa muito importante colocar para vocês, porque isso também é uma lição para outras áreas da nossa vida. Tudo que Deus dá, ele não tira. Ele não pede de volta. Tá? Então, algumas vezes você ouve aí, você vai perder isso, você vai perder isso. Deus te deu, mas você não tomou posse, então você vai perder. Não, não tem isso. Se Deus deu, se foi o Senhor que deu, você não perde. De forma alguma. Principalmente no campo espiritual. Primeiro, a salvação, a gente não perde. E os dons e o ministério que vem através do Espírito Santo. A gente não perde, nunca. Eu pisei na bola, tá, não sei o quê. Então, já falamos sobre isso.
1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não vai deixar de ser amado por Deus, você não vai deixar de ser usado por Deus porque pisou na bola. Se você confessou o seu pecado, você vai continuar sendo amado e amada pelo Senhor, com toda certeza. Tá? O nosso Deus, ele não age como nós agimos. Tá? Ele é cheio de misericórdia, cheio de amor. E quer que cada um de nós possamos experimentar tudo que ele tem para oferecer. Só não experimentamos tudo por culpa nossa. Mas é algo que está de bandeja para nós. Eu lembro que um relato, um testemunho de um colega meu, pastor, lá no Rio Grande do Sul, ele foi visitar uma irmã, uma membro da igreja dele, né? Uma irmã que estava muito, assim, chateada, porque Deus não estava respondendo suas orações, uma coisa assim, né? Achava que Deus não amava mais ela, né? E aí ele chega, né, na casa, eu já te dou a palavra, tá, Edson? Ele chega na casa, né, e ela fez um bolo para ele, né? Pastor, né, tá visitando, né? Aliás, uma dica para vocês, se eu for visitar vocês, tá bom? Né? Ela fez um bolo, né? Ele assentou-se ali, e ela começou, Deus não liga para mim, Deus não me dá isso, não me dá aquilo, não sei o que, tal. Aí ele virou para ela e falou assim, irmã, estou com fome. Pastor, o bolo tá aí, ó, quer um pedaço, tal? Estou com muita fome. Tá bom, pastor, cortou a fatia, colocou na frente dele. Irmã, estou com muita fome. Pastor, pelo amor de Deus, come o bolo, já cortei pro irmão. Irmã, estou desesperadamente com fome. Falei, pastor, o senhor quer me enlouquecer? Come esse bolo, come esse bolo. Falei, então, irmã, é o que a irmã está fazendo. A irmã está reclamando, só que Deus tem tudo nas suas mãos, para ele estar te oferecendo tudo de bandeja. A irmã não está simplesmente se apropriando disso. Está tudo diante dos seus olhos. E às vezes a gente faz isso. Nós temos um Deus cheio de bondade. O que ele mais quer, vocês podem ter certeza, é nos abençoar. Ele não está, não, eu só vou te abençoar se você fizer aquilo ou aquilo. Não. Tudo que ele quer é simplesmente nos abençoar. Percebe? Quando a gente se aproxima dele, a primeira disposição dele para conosco é de abençoar. E por que a gente não experimenta o máximo disso? Por nossa culpa. Falta de fé. É a primeira. De não crer que tudo está à nossa disposição. Tá? Então, veja, quando falamos de dons espirituais, é o maior, depois da salvação, é o maior presente que a gente pode receber. Porque é o próprio Espírito de Deus atuando através das nossas vidas. Percebe? Para você ter uma ideia, todos nós temos eletrodomésticos em casa. Então, geladeira, batedeira, né? Tá tudo ali. O computador, tá tudo ali. Só que se eles não forem ligados na energia elétrica, eles não vão cumprir o seu papel. Vão talvez apenas tomar espaço da nossa cozinha, da nossa sala, né? Vão ser um enfeite ali, mas não vão servir para nada, se não forem conectados à rede elétrica. Pensem na rede elétrica, na energia elétrica, como o poder do Espírito de Deus. Se nós não conectarmos a nossa vida com o poder do Espírito de Deus, nós vamos ser como um liquidificador que não tem função nenhuma porque está desligado, uma batedeira que não tem função nenhuma porque está desligada, uma televisão que não tem função nenhuma porque está desligada, percebe? Se não for o poder do Espírito de Deus que vai passar por nós, né, nós seremos inúteis. Mas Deus nos separou para sermos úteis no seu reino. E é por isso que nós temos que estar conectados ao poder dele, ao poder do Espírito. Tá certo? Edson, pode falar, Edson. Você levantou a mão aí, eu vi. Oi, tá me ouvindo, pastor? Sim. Perfeito. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe vocês.
Não, eu só queria, não é complementar, mas na verdade entender melhor. Você Uhum. falou sobre, se eu pisar na bola, eu posso, ter o meu dom retirado? Não, né? E aí Não. você citou, João, né, onde ele fala para a gente confessar o nosso pecado Isso, e Deus vai nos perdoar e nos purificar da injustiça, né? isso. E o que eu percebo às vezes é que algumas pessoas interpretam isso como se apenas a confissão fosse o suficiente, né? Mas eu tenho em mente também aquela questão de você viver uma vida de arrependimento, né? Porque a gente sempre vai Perfeito. pisar na bola, né? E acho que o mais importante é a gente estar tão centrado na vontade de Deus que a gente verdadeiramente vai se arrepender quando pisar na bola, né? Então, Exatamente. enfim, eu queria entender melhor, na verdade é uma pergunta, mais ou menos. Tá. Então, é só assim. O arrependimento, o fruto do arrependimento é a minha nova atitude diante do pecado que eu cometi. Quando a gente fala de fruto de arrependimento, o arrependimento é a decisão que eu tomo de nunca mais praticar aquilo que entristeceu o Espírito de Deus. Arrependimento é isso. O remorso, eu vou ter tristeza, né? Mas se houver uma nova oportunidade, eu vou cometer de novo. Então foi Certo. remorso, não foi arrependimento. Então o arrependimento é a decisão e a nova atitude diante dessa decisão que eu tomei. O arrependimento começa assim: eu nunca mais vou cometer isso. Você Entendi. percebe? Então, quando você fala eu nunca mais, é nunca mais mesmo. Então, você muda a sua vida, você muda o seu comportamento. Então, você confessa, o confessar é concordar com Deus que isso é pecado, que eu transgredi. E o arrependimento é a decisão que vem depois da confissão. Tá, eu concordei, Senhor, é pecado, e eu estou dizendo para o Senhor que eu nunca mais eu vou cometer isso. Então você tem uma mudança de vida, uma outra atitude diante daquilo que você acabou de confessar. Entendeu? Então não é Entendi, somente pastor. Obrigado. não é somente um discurso, né? Vamos assim dizer, uma Sim, fala, né? Eu confesso, tal. Não, não é somente uma fala. É uma mudança de atitude diante daquilo que fez com que você estivesse diante de Deus pedindo perdão. E é nessa base que a promessa ela é real, porque aí ele diz de nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confessei, me arrependi, e aí vem o perdão, que é garantido na cruz do Calvário, porque lá na cruz do Calvário todos os pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus. Tá? Então, voltando, o Espírito, então, ele concede esses dons para que nós possamos trabalhar na igreja, mas temos que estar, nesse exemplo que eu dei do eletrodoméstico, temos que estar conectados a ele, de uma forma tal que o poder possa passar por nós e sermos usados como instrumentos nas mãos de Deus, para que aquilo para o qual eu nasci, né, para o qual eu fui criado, para a missão que Deus preparou, possa ser concretizado ou concretizado. Todos nós temos um propósito aqui. Você não nasceu de uma decisão de seus pais, ou não foi uma coisa à toa. Não, não. Você veio à luz porque Deus assim quis e cada um de nós temos uma missão muito especial da parte de Deus. E essa missão só poderá ser cumprida se nós formos usados por Ele. E seremos usados por Ele através dessas capacitações do Espírito que nós chamamos de dons. Por isso é necessário que nós possamos descobrir quais são os nossos dons, tá? Mas voltando aqui, João capítulo 14, quando Jesus está falando sobre aquele que veio em seu lugar, né? O Espírito de Deus. Então nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Então vamos ler do 15. Vamos ler o 15. Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, como é João 14, 15? Né? 14, versículos 15 e diante. Se vocês me amam, como é que eu demonstro meu amor para com Jesus? Falando eu te amo, eu te amo, eu te amo. Beleza, isso também serve. Mas muito mais quando nós obedecemos os seus mandamentos. Ele mesmo está dizendo isso. E aí diz: e eu pedirei ao Pai,
ele não tinha ainda subido ao céu. E ele lhes mandará, ou lhes dará, outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Tá? Aí, existe, eu vou explicar assim, existe uma... Quando o Novo Testamento foi escrito na língua grega, não é português, é grego. O português aqui foi somente para traduzir o que estava escrito no grego. E algumas vezes foi muito difícil traduzir, porque a língua grega, e esse grego aqui, nem é mais falado na Grécia hoje. Tá? Isso era falado na época de Jesus. Então tem outro complicador. Né? Então, esse grego aqui é antigo, né? E esse grego aqui era muito rico, assim, em termos de palavras, vocabulário, enfim. E essa palavrinha aqui, outro, né? Então, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. Essa palavra outro aqui tem dois sentidos na língua grega deste texto. Tá? O primeiro sentido é assim, outro de outra espécie. Entenderam? Outro de outra espécie, de outro tipo. E também pode ser outro do mesmo tipo, outro da mesma espécie. Então, qual é o que cabe aqui? O que cabe aqui é outro da mesma espécie que Jesus. Olha só que maravilha. Então, eu pedirei ao Pai e ele lhes mandará ou dará outro da mesma espécie que eu, que é conselheiro, para estar com vocês para sempre. Isso faz toda a diferença. Né? Então, Jesus está dizendo que esse outro conselheiro, que é o Espírito Santo, é da mesma espécie que ele. Tá? Então, por exemplo, muitas vezes a gente pensa assim, puxa, como eu gostaria de viver naquela época, no primeiro século, né? Aos pés de Jesus. Ou... Você já imaginou se você está lá na montanha, ouvindo o sermão da montanha ao vivo e a cores? Né? Que maravilha seria! Né? Jesus falando, olha para as aves do céu, e você acompanha, você está olhando as aves do céu. Aí ele fala assim, olha para os lírios do campo, você olha lá, tá os lírios do campo. Que maravilha que é isso! Sim, eles tiveram um grande privilégio. Mas nós temos um privilégio muito maior. Porque aquele que discursou o sermão do monte no primeiro século, hoje está em nós através do Espírito Santo. O privilégio nosso é muito maior. É muito maior. Tá? Então, o que se diz aqui, outro da mesma espécie, ou seja, o Espírito de Deus é do mesmo tipo que Cristo Jesus. É da mesma espécie que Cristo Jesus. Então, a mesma paz, a mesma satisfação que os discípulos sentiram lá aos pés de Jesus, ouvindo, nós temos hoje aqui dentro de nós. Dentro de nós. Isso é formidável. Por isso que tudo está à nossa disposição, só nós não experimentamos porque a gente não quer, ou porque a gente não crê. Né? Então, olha, outro da mesma espécie para estar com vocês quando? Até amanhã? Não, para sempre. É um presente eterno. Aliás, tudo que Deus dá é eterno. Tudo que Deus faz tem a marca da eternidade. É tudo para sempre. Porque Ele é eterno. Eu falo, eu vou ser bonzinho com você até amanhã. Né? Depois de amanhã eu vou pensar no seu caso. Né? Eu vou te abençoar até o mês de setembro. Agora, outubro, tem outros casos mais importantes para eu atender, então você vai ficar na fila esperando com a sua senha se eu vou te abençoar ou não em outubro. Ele faz isso? Não. Claro que não. A bênção dele é eterna. Ele é eterno. E tudo que ele faz é eterno. Tá? Então, o Espírito que está em nós e ao nosso lado também é do mesmo tipo de Jesus. E se Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Lembre-se, doutrina da Trindade. Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus, mas há um único Deus. Pois bem, e aqui ele fala, outro conselheiro. Conselheiro. Então já temos uma ideia da função do Espírito de Deus na nossa vida. Né? Por isso que eu falo que o crente jamais fica desamparado. Ele pode fisicamente estar sozinho,
mas nunca será um solitário, porque o Espírito de Deus habita na vida do crente. E se ele é o conselheiro, ele dirige os nossos passos. Lembra que eu falei aqui sobre guia, né? Sobre ensino, ele conduz, ele guia, ele ensina. Então jamais seremos desamparados. Podemos ficar naquele momento atordoados, sem chão, né? Dependendo da situação, a gente fica, né? Sem chão e tal, mas se nós realmente buscarmos com todo o nosso coração o Espírito de Deus, ele vai apontar a direção que temos que tomar, tá? E aí ele diz assim, o Espírito da verdade, versículo 17, né, cara? João 14, agora o versículo 17. O Espírito da verdade, tá? Porque somente Deus tem a verdade. O mundo oferece várias verdades, que na verdade, né, não tem verdade nenhuma. Mas Deus é o único que tem ou detém a verdade, porque ele é a verdade. Então, o Espírito da verdade. Então, o que ele falar é a verdade. Hoje pela manhã, aprendemos que o diabo é o pai da mentira. Tudo que ele falar é da mentira, né? Agora, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Então, não tem como você ficar inseguro, não tem como você desconfiar, porque tudo que vem da parte de Deus e do Espírito de Deus é verdade, né? Aí ele continua, o mundo não pode recebê-lo. Claro, porque o mundo não pode receber? Porque o mundo vive no pecado, né? Porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Já era uma promessa de Jesus antes de subir. Então, ele vive com vocês e estará em vocês. Percebem? Que maravilha, né? Então, a doutrina do Espírito Santo nos ensina acerca de um Deus, que ele é Deus, né? Que está conosco, que nos consola, que nos aconselha, que nos conforta, que nos encoraja, que nos guia, e ele está em nós. Tá? É por isso, né, que Paulo vai escrever aquele capítulo tão bonito que eu gosto, de Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, ele vai considerar uma série de coisas na vida pelo Espírito. Romanos capítulo 8. Ele vai falar do Espírito Santo, como é que ele nos convence que somos filhos de Deus, né? Às vezes você tem aquela impressão de que a gente não é filho de Deus, mas aqui nesse capítulo ele dá essa certeza. Como é que eu tenho certeza que eu sou filho de Deus? Né? Aqui no versículo de número 13, 8:13, ele diz, pois se vocês viverem, desde o versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Repete-se de novo isso. Percebe? Vejam como isso é repetido aqui. Né? Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se a carne aqui é paixão, tá? Se você quiser traduzir aqui, substituir, ao invés de carne, você coloca paixão. Segundo a sua paixão, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, versículo 14, são filhos de Deus. Veja só a indicação. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Nós somos adotados por Deus, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, na tradução, né, da língua antiga, no aramaico antigo, era o que uma criancinha de 2, 3 anos falava ao seu pai, chamando seu pai de papá ou de paizinho. Então, o Espírito de Deus está em comunhão tão íntima conosco que nos permite nos aproximarmos de Deus e dizer, paizinho, papá, me ajuda, me abençoa.
me proteja. Percebe? E ainda ele continua, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se você alguma vez tiver dúvida se você é filho de Deus, faça essa oração. Espírito Santo, fala ao meu coração, sou ou não sou filho de Deus? E você vai sentir aquela paz inexplicável, tomando conta do seu coração e da sua mente. Aí você não vai precisar de um pastor, de um diácono, para falar, você é filho de Deus. Você não vai precisar de nada disso, porque o próprio Espírito de Deus vai testemunhar ao seu coração. Você é filho de Deus. Percebe? Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, herdeiros ao lado de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então agora está falando de herança. Né? Tem gente que o pai não deixou nada, né? Não deixou nada, não deixou casa, não deixou bem, enfim, teve que se virar na vida, né? E não sabe nem o que é isso, o que é herança. Mas o que é interessante, né, para os filhos de Deus, é que nós temos uma herança, né? Uma herança. Aí você vai perguntar, como é que é essa herança? É complicado, né? Como é que eu vou dizer algo que ainda nem eu vi? São os meus olhos na fé que estão contemplando o futuro. Né? Como é que nós podemos falar dessa herança? A única coisa que eu posso dizer a vocês que é algo extraordinário. Tá? Algo que não dá para a gente imaginar o que é. Né? É algo que, se eu pudesse pensar, o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem ideia, a gente não tem ideia. Né? Então a gente pensa que a casa que a gente tem, que a gente montou é a casa dos nossos sonhos, isso não é nada, isso é um barraco perto daquilo que está nos esperando. Né? O carro do ano que você juntou, suou, tal, é o carro lá, tal, isso aí vai ser uma charrete, faltando uma roda ainda, diante daquilo que Deus tem para nós. Eu não estou falando de riqueza material não, tá, gente? Estou falando de coisa esplêndida, né? Que não tem, nós não vamos ter palavras, tá? Mas enquanto estamos aqui, estamos sendo preparados para receber essa herança. Tá? E o Espírito de Deus está como esse selo na nossa vida, garantindo que nós vamos receber essa herança lá na frente. Fique tranquilo que você vai receber. E ele é a própria garantia, por isso que se diz que fomos selados no Espírito Santo. Tá? Então, o texto de João, capítulo 14, vai nos ensinar, Jesus está nos ensinando, que o Espírito de Deus veio para estar conosco. É o Espírito da verdade, é o Espírito que aconselha, que veio para estar em nós, para estar dentro de nós, né? E Jesus vai ensinar, e portanto, que esse Espírito, né, capítulo 14 de João, versículo 26 agora. João 14, 26. Tá? Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Exemplo. Quando Jesus estava falando aos discípulos, certamente eles sabiam o que é a gente estar cansado, arrebentado, né? Sobrecarregado. Eu não sei se você já experimentou essa situação. Eu já, várias vezes. Cansado e sobrecarregado. Você sabe o que é isso? Imagine uma mesa, né? Aí você põe um peso nessa mesa, né? Aí você vem, traz outro peso, coloca outra caixa pesada sobre essa mesa. Aí você traz uma outra caixa pesada e vai colocando, e coloca tijolo, e bloco de concreto, vai colocando. Vai ter uma hora que essa mesa vai arriar, não é? Porque tem muito peso em cima da mesa. Algumas vezes a mesa são os nossos ombros, né? Os nossos ombros, vai ficar em cima de nós, né? Como se pressionando a gente para baixo. Pastor, o que é arriar? O que é arriar? É cair, tá? A mesa vai cair.
vai arrebentar. Tá? Você coloca tanto peso, que ela vai, né, as pernas vão lá para trás, né, vai cair, né? Porque a mesa só aguenta um certo peso, né? A gente não vai ficar pulando em cima da mesa, ela vai aguentar um tempinho, daqui a pouco a mesa quebra, né? Assim também a gente pode também, né, arriar, a gente pode quebrar, a gente tem coração que está quebrado de levar tanta lapada na vida, de carregar tanto peso, tanto fardo, né? E aí o que a gente faz? Aí tem uma promessa de Jesus, lá em Mateus 11, 28. Ele diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ora, quem é que vai poder lembrar essa palavra no momento que a gente está arrebentado? O Espírito Santo. A gente está ali, Senhor, não aguento mais, Senhor, estou sobrecarregado, Senhor, não tenho força nem para orar, não sei o que, aí o Espírito Santo vem lá. Jesus disse o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Você crê ou não crê nessa promessa? Então ele vai lembrar o ensino de Jesus, ele vai lembrar as palavras de Jesus, ele vai lembrar as promessas de Jesus. Esta é a função do Espírito de Deus. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas essas coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu, Jesus, lhes disse. Essa função, né? A nossa memória, ó, ela vai embora logo, né? Mas o Espírito de Deus aviva a nossa fé, fazendo com que nós nos lembremos das palavras de Jesus, dos seus ensinos também, né? É por isso que Jesus diz assim, versículo 27, deixo-lhes a paz, juntamente com o Espírito Santo. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, é a partir da paz de Jesus que sentimos que não temos mais o medo, não precisaremos ter medo por causa da paz que ele concede. E Jesus diz, a paz que eu dou não é como o mundo dá. Porque a paz do mundo, ela é transitória, ela é temporária. É hoje, mas amanhã não tem mais. Acabou, né? Aí depois você experimenta de novo e depois perde de novo. A paz de Jesus é uma paz diferente. É a paz que, segundo Paulo nos ensina, que ultrapassa todo entendimento, né? Então, a vida continua aquela guerra, aquele perrengue todo, mas você está em paz. Porque essa paz é concedida e comunicada pelo Espírito Santo. Tá? Eu já contei para vocês a respeito de uma competição que houve, alguns eu não contei, sobre pintores de quadro. E esses pintores tiveram o desafio de pintar um quadro, claro, né? Pintar um quadro onde pudessem retratar paz. Então, o quadro tinha que ser sobre paz. Tá? E o ganhador, né, desse concurso, né, ele pintou o seguinte quadro. Era uma montanha, né, montanha cheia de árvores ali e tal, só que ela estava sendo castigada por uma tempestade. Então as árvores estavam ali dobrando, quase tocando no chão, né? Ele conseguiu dar aquela ideia de uma tempestade bem forte ali, né, abatendo sobre a montanha. E no meio da montanha, ele pintou ali um buraco, meio que um buraco, onde estavam instalados ali, num ninho, uma ave e seu filhote. Tá? Então, a ave estava lá, com o seu filhote juntinho de si, né? No buraco daquela montanha, no meio daquela tempestade. Ele ganhou. Por que é que ele ganhou? Por que é que ele conseguiu ali comunicar paz? Porque a paz, a verdadeira paz, não depende de ausência de conflitos, de não ter guerra do nosso lado. A gente fala assim, paz é quando não tem guerra, paz é quando a gente não está em briga, paz... Não, a paz de Deus é aquela paz que ocorre mesmo no meio da maior tempestade da vida.
Por isso que ela ultrapassa todo entendimento. As pessoas chegam, mas como é que você enfrentando toda essa crise, todo esse perrengue, você tá com esse rosto aí, com essa cara aí? Cara do quê? Não, cara que tá tudo bem. Geralmente é o crente que transmite, comunica a paz, mesmo no meio da maior tragédia da sua vida. Graças a quem? A ele mesmo? Não. Graças ao Espírito da paz que habita no seu coração. Percebe? Então ele nos concede a salvação, ele garante a salvação, garante a nossa herança, ele nos guia, ele nos conduz, ele nos ensina, ele nos faz lembrar das palavras, dos ensinos de Jesus, e é por isso que ele é o Consolador. É por isso que ele nos encoraja. Entenderam? É por isso. Ele é o grande pastor das nossas vidas. Exatamente, ele é o grande pastor das nossas vidas. Né? Porque é o conselheiro. Está ao nosso lado. Né? Está caminhando conosco, está dentro de nós, está em nós. E é por isso que a gente vive uma vida totalmente diferente daquela que vive, né, entre aspas, né, que vive as pessoas do mundo incrédulo. Né? Há uma diferença entre viver e existir. Há pessoas que vivem, e o crente vive porque tem vida. E há pessoas que simplesmente existem. Tá? Estão respirando, estão comendo, estão dormindo, mas só existem. Somente aqueles que tiveram um encontro com Cristo Jesus encontraram o sentido da sua vida. Jesus é o sentido da nossa vida e o Espírito garante isso todos os dias no nosso coração. Tá? Então a obra do Espírito, ele veio para que pudéssemos nascer espiritualmente, tá? O Espírito de Deus promove o novo nascimento. Então, lá em João capítulo 3, aí vocês vão ler depois com calma, né? Em João capítulo 3, tem um encontro entre um homem chamado Nicodemos e Jesus. Este homem, vamos pensar assim, ele era um pastor, vai? Tá? Ele é do judaísmo, né? É um rabino, um mestre, mas vamos pensar, ele era um pastor. Você imagina um pastor que não acredita que é salvo? Ele? Você podia imaginar isso? Ele prega, ele ensina, ele tal, mas ele mesmo não tem certeza que vai para o céu. Imaginou uma coisa dessa? Horrível, né, Samuel? Horrível, né? Mas era o caso de Nicodemos. Nicodemos ensinava a respeito das coisas de Deus, mas ele mesmo não sabia se ele ia para o céu. Só que como é que ele ia tirar essa dúvida? Ele não podia perguntar para os seus colegas, porque os seus colegas iam cair em cima dele. E ele queria perguntar para Jesus, mas se eu perguntar para Jesus e todo mundo estiver me vendo, como é que vai ficar minha cara? O que ele fez? Ele combinou de se encontrar com Jesus à noite. À noite. Por que à noite? Porque lá naquela época não tinha lâmpada, não tinha energia elétrica, né? Então tudo muito escuro, né? Então ele não teria problema, né, de se encontrar com Jesus à noite. Então ele falou assim, olha, sim. Não tinha lâmpada, mas tinha aquelas velhinhas. Tinha. A candeia, né? As lamparinas, mas não ilumina como um poste hoje, né? O que nós temos aí nas estradas, não ilumina no estádio, né? É ali meia boca, né? Muito meia boca. Entendi. Né? Então, nesse meia boca, ele podia se esconder ali, ninguém ia ver que ele estava falando com Jesus, né? Então, veja só, versículo 2 do capítulo 3 de João, né? Capítulo 1, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Olha que interessante. À noite, né? E disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele começa daquele jeito bem bonito, né? Ele começa elogiando, fazendo aquele discurso bem bonito, o Senhor, tal. Jesus vai na lata, vai no meio dele. Se você quer saber, com as garras, no meio dele. Ele não agradece o elogio. Você pode ver que ele não agradece o elogio. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Ele vai direto no ponto. É o ponto de Nicodemos. Aí desestrutura toda, né? O Nicodemos fica lá, eu fico imaginando ele gaguejando ali, porque Jesus vai no ponto dele. Né? E aí Jesus vai ensinar acerca da obra do Espírito Santo, no novo nascimento. Só pode ver e entrar no reino de Deus quem é nova criatura, quem nasceu de novo. E esse novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Tá? Então vocês vão ler, né, com calma, né, João capítulo 3, né, fica como lição de casa, né, e vamos nos perguntar, né, eu tenho mostrado frutos de uma nova criatura, de alguém que nasceu de novo, de um novo ser, porque essa é a obra do Espírito Santo. Tá bom? Certo, Samuel? Muito bem. Beleza. Muito bem. Bem-vindo, William. Obrigado aí pela sua presença aí. Então, os irmãos, por favor, façam, respondam, né, as perguntas de revisão aqui, da página 22 e 23. Pastor, Oi, querido. eu já fiz a lição de casa, só que sábado passado. Beleza. Então você Daí vai eu só vou mostrar... ler o versículo. Você só vai o quê? Ler o versículo que você disse que seria a lição de casa do Nicodemos. Ah, sim. Sim. Perfeito. É o capítulo inteiro, tá, meu amigo? Tá? Não é só o versículo, não, tá? Ah, tá. Tá bom? Ok. Tá bom. E aí, o professor Josué está aí à disposição para suas perguntas, quando vocês responderem as questões de revisão, tá bom? E ao professor Josué, então, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação antes da oração final? Gabriela, ok? Pergunta, pastor? Sim. Nenhuma. Nenhuma? Tá bom. Luciane, ok. Edson, tá bem? Tudo bem? Gabriela, tudo bem? Deu para entender? Beleza? Muito bem. Luciane, deu para entender? Ok, muito bom. Edson, tudo bem, Edson? Beleza, muito bem. Ok, deixa eu ver quem aqui tá mais aqui, para não perder a nossa... Tá todo mundo aqui. Então, doutor José, por favor, nos encerre com uma oração. E aí nós marcamos para o próximo sábado. Eu peço primeiro desculpa pelo atraso, viu? Imagina. Eu cheguei atrasado. Desculpa. Vamos orar, então. Pai amado, Pai eterno, louvado, exaltado o teu santo nome, papai. Sim, Deus. Porque, Pai, só o Senhor é Deus, não existe outro Deus, e somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória, Pai. Amém. Deus, muito obrigado por esses momentos que passamos, Pai, em comunhão, nós, entre irmãos, Pai, como igreja de Cristo, Pai, reunidos para meditar, aprender um pouquinho mais do Senhor, Pai. Amém. Aprender um pouco mais do ministério do Espírito Santo, sim, Pai. Deus querido, que nossa mente, que nosso coração possa ser acessível, Pai, à direção do Espírito Santo, Pai. E isso só pode ocorrer se cada vez mais estivermos junto do Senhor, Pai, amém, aprendendo, lendo a sua palavra. Desperte em nós esse desejo de aprender do Senhor através da palavra santa, Pai, todo amém, dia. Amém, Senhor. Continue conosco nesse findar do dia, ainda no decorrer do dia. Abençoa cada irmão, cada pessoa aqui presente, cada família apresentada, Pai. Que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo do Senhor, Pai. Amém, Senhor Jesus. Assim que oramos no poder do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, papai. Amém. Amém.